Olá, diálogos qual caminho seguir nesta semana, recebendo Eduardo Brasileiro, que tem ajudado a gente a refletir, a encontrar caminhos, achar um caminho para a solidariedade, porque ele está refletindo conosco o projeto do Papa Francisco, Economia de Francisco e Clara. E quando a gente fala de economia de Francisco e Clara a partir do Papa Francisco, nós estamos falando de economia solidária, economia ecológica, economia humana. Qual que é a visão do Papa Francisco quando ele fala disso aí tudo? Padre Mauro, o Papa Francisco está dizendo, quando a gente acostuma a ver um noticiário quando fala-se de economia, o pessoal pensa logo em bolsa de valores. Ou seja, como o mercado está agindo, reagindo a tudo isso que está acontecendo. E o Papa Francisco convida a gente a mover o nosso olhar para o que realmente importa, que não são os jogos de cassino que ocorrem dentro do mercado econômico, mas, na verdade, os interesses humanos, ecológicos e solidários. Então, a economia de Francisco e Clara é um convite, não é um sistema econômico em si, é um convite a realmarmos aquilo que nós entendemos como economia. Portanto, é a gente observar a vida de uma outra perspectiva que não essa que está construindo a nossa subjetividade. E isso é muito sério, Padre Mauro. Quando é construído na nossa subjetividade, ele é construído a partir das nossas formas de ver e pensar o mundo. Então eu vejo e penso o mundo numa fórmula de pensar a competição, a acumulação, o consumismo. E eu preciso me educar num processo de que isso não é a finalidade econômica. A finalidade econômica reside na solidariedade, no compartilhamento e na alegria coletiva. Isso é fundamental. A gente já refletia isso e vocês podem até estar achando, poxa, mas isso eu já ouvi na Fratelli Tutti. É verdade. A economia de Francisco e Clara, ela pega os dois documentos do Papa Francisco, a Laudato Si' a Fratelli Tutti, e nos alimenta a construirmos no caminho coletivo enquanto povo de Deus em movimento, que é um movimento da história, que é um movimento de interpretar os nossos desafios, a construir a fraternidade universal. Portanto, a economia de Francisco e Clara não é o convite para alguns pensarem. Você que está na sua casa, na sua comunidade de fé, precisa pensar em novas formas de economia. Eu citava os bancos comunitários, a economia solidária, a agroecologia, plantarmos e vivermos com o que comemos no nosso jardim. São coisas necessárias para percebermos que esse mundo precisa dar um basta à cultura do crescimento infinito num planeta finito. É necessário uma outra lógica de nos relacionarmos com o planeta. E esse exercício de uma economia de Francisco e Clara é a percepção disso. Portanto, nós estamos começando agora a economia de Francisco e Clara. São 2 anos já de discussão que cada um e cada uma é convidado a participar, a se envolver, a discutir na sua comunidade. Mas como é que eu falo de economia de Francisco e Clara na minha comunidade? A partir dos nossos problemas coletivos. O que dói em cada um e cada uma ali? A gente vai perceber que as nossas dores são semelhantes e perceber que há chaves de interpretação coletivas para a superação disso. É o cuidado, é a acolhida, é o diálogo e é também a construção de sistemas de defesa. O que é sistema de defesa? A gente se organizar para falar isso é direito e vamos reivindicar até que esse direito seja estabelecido para o nosso povo. O direito de convivermos com a nossa realidade. O Brasil tem uma história que a gente não pode negar. Nós temos uma história de concentração de riqueza, de concentração de terra, de escravidão e são mazelas que construíram uma elite política. E nós precisamos de um novo caminho, que é, reconhecendo nossa história, construirmos um amanhã de solidariedade e de fraternidade. Portanto, a economia de Francisco e Clara é um convite a cada um e a cada uma, realmando a economia, realmando as relações à nossa volta, a gente constrói um mundo novo. O chamado está aí. O chamado está aí. Criar uma economia solidária, criar um amanhã, criar esperança. É a sua missão como seguidor de Jesus. Agradecemos o Eduardo Brasileiro por estar aqui conosco essa semana toda e que ele seja feliz e continue dando testemunho da fé. Fé que ele vive, fé que ele professa, fé em Jesus. Fique com Deus. Tchau para você.